Os fãs do jogo de The Last of Us são chatos demais e não conseguem diferenciar o que é sério, o que é jogo, o que é uma adaptação. Ou é isso que muita gente tem dito com as crescentes reclamações sobre a segunda temporada de The Last of Us, e eu tô aqui justamente para comentar sobre essa afirmação, sobre as mudanças que têm acontecido, as reclamações que surgem e se toda e qualquer reclamação realmente é coisa de fã birrento. Já adianto para vocês, com a mão vermelha de ter pintado o cabelo, que colocar pessoas em caixinhas pré-definidas sem observar de verdade quais são os argumentos não é algo que eu gosto a priori, mas será que tem alguém certo no meio dessa discussão? Vamos comentar sobre não apenas essa polêmica toda e discussões, mas sobre as mudanças de The Last of Us e como eu acho que sim, algumas dessas mudanças, para além de serem mudanças ou não, têm impactado bastante no desenvolvimento da Ellie e possivelmente no futuro dessa história. Pro bem ou pro mal, a gente tem que esperar para ver. Mas as preocupações são reais e eu diria que justas. E sim, gente, eu continuo rouca, na verdade um pouco mais rouca que no último vídeo, eu emendei uma gripe na outra. Quando acabar isso aqui eu vou ter que tomar vacina, não sei o que eu faço. Tô me esforçando pra fazer esse vídeo, então se puder já larga aquele like aqui embaixo e se quiser também deixa o seu voto diariamente no link que vai estar aqui embaixo fixado nos comentários do IBEST, que eu tô concorrendo por lá, então muito obrigada a você que apoiar. Bem, gente, olha só. Eu joguei o jogo, sim. E, em geral, pra quem acompanha meu canal há mais tempo, aqui nas redes sociais, em todo canto que eu já produzi na internet, sabe que eu geralmente sou conhecida como aquela que passa pano, que fala bem, que dificilmente critica negativamente alguma coisa. Isso porque eu tenho uma escolha de só falar de algo se eu realmente tiver algo a acrescentar. Críticas 100% destrutivas, pra mim, não fazem sentido na minha produção de conteúdo. Se for pra fazer isso, a não ser que eu tenha me comprometido real a trazer algo e, poxa, foi uma porcaria, eu não coloco aqui. Porque eu quero trazer algo que agregue a experiência. Eu quero me divertir falando de algo. Então, em geral, se eu falo, é porque eu tô gostando. Isso também acontece em The Last of Us. Na primeira temporada, eu fiz muitos elogios à temporada em si, à adaptação, considerando mudanças, acelerações, supressões de alguns fatos. Agora a gente chega na segunda temporada e antes dela lançar, realmente, teve uma galera que continuou criticando. Não sei o que, Marquito, que eu nem sabia quem que era, gente. Eu tive que pesquisar pra entender o meme. E falando mal por questões meramente estéticas, e a gente tem que admitir que eram meramente estéticas, tanto é que a galhofa é falar da aparência, teoricamente para muitos feia, da menina, da Bella Ramsey. E aí o que isso tem a ver com a história, com a adaptação, com a qualidade da série? Na minha opinião, nada. Porém, existe uma mudança na Ellie, com 4 episódios já lançados de 7 totais da segunda temporada, que essa sim eu acho que é um pouco um ponto de alerta. Ela realmente tem mantido um tom mais leve, ela realmente não tem focado tanto em vingança, eu não digo só no que ela diz, mas também na sua postura corporal, no seu rosto, na sua feição, na forma que ela reage a notícias, inclusive notícias sensíveis como a própria gravidez da Dina. Não é porque ela não possa ser modificada, não é porque a série não possa trazer um novo olhar. Ela pode, só que isso me chamou a atenção porque uma progressão se afundando nesse caminho, nessa trilha de vingança, de você só pensar, ir atrás de quem você quer matar, afinal, que é o que ela verbalizou que quer fazer, não é algo que você pula de uma hora para outra. Se não for pelo trauma imediato, quer dizer, pela ação e reação, a pessoa fez algo na sua frente, você foi lá e se vingou imediatamente, você precisa nutrir essa vingança, senão realmente passa o tempo, passa as coisas, vem uma gravidez, vem notícia boa, a vida anda e você vai deixando aquele sentimento amargo, ruim, que corrói para trás. Eu acho que é isso que eu sinto falta um pouco da série explorar, de não mostrar só através da psicóloga dizendo, ela tá escondendo, na verdade ela guarda tudo, ela é uma mentirosa, ela é isso, ela é aquilo. Não, eu quero ver a Ellie mostrando. Então veja, não é só uma questão de que mudou em relação aos jogos. Como espectadora, mesmo separando jogo e série, eu vejo que essa suavidade não me dá um panorama de que daqui pra frente a coisa vai ficar tão pesada assim. E pode ser que não fique. É uma coisa que eu questionei no meu último vídeo do 4º episódio. Pode ser que essa trilha de vingança não seja tão sangrenta, tão pesada, com escolhas muito emblemáticas e criticáveis da Ellie como foi no jogo, porque na série simplesmente eles escolham algo um pouco mais
suavizado, ela não matando qualquer um sem discriminação, ela pensando um pouco dependendo da situação, e talvez se você jogou, você sabe de quem eu estou falando. Ou eles podem ainda, no 5º episódio, 6º e 7º, trazerem um momento de virada, em que ela enfim abrace a vingança e se torne aquela figura tão pesada que a Ellie ficou também durante o jogo. Não é que a Ellie do jogo chega em Seattle e ela já tá lá assim, sangue nos olhos e colocando a faca em todo mundo, é porque o contexto é muito diferente. Ela realmente parece, em semblante e postura, carregar um pouquinho mais daquele luto, ainda que silencioso. Mesmo que ela não fale daquilo e ela brinque e converse descontraidamente com a Dina, sim, isso também acontece. Existe um tempo maior de exploração e um tempo maior da gente de convivência com ela no jogo para percebermos que ela ainda carrega muito a carga do que aconteceu, o impacto do que ela viu, a perda que ela ainda não superou. Na série, isso não está sendo muito trabalhado, exceto o fato de que a gente sabe que ela está num caminho de vingança, que a Dina está junto dela e que ela disse que está disposta a acabar com todo mundo. Estivessem eles na cena da morte do Joel ou não, só verbalizar isso não prova do que ela é capaz. Eu sei pela qualidade técnica e de storytelling da primeira temporada que eles têm capacidade de trazer uma transição dessa Ellie mais leve para Ellie cheia de vingança de maneira satisfatória. Só que conforme o tempo vai passando, cada vez mais a emergência disso acontecer cresce. Quanto menos eles vão apimentando esse desejo de vingança, quando chegar, talvez inclusive no próximo episódio, no 5º, um momento em que ela faça algo atroz, terrível, isso não combine com essa Ellie que a gente tá enxergando até esse ponto. Eu vi uma pessoa nos comentários dos meus vídeos falando assim, mas isso que é legal, porque tá muito leve, de repente pesa do nada. Tudo bem, como plot twist, funciona. Praticamente um jump scare de filme de terror. Você não tá esperando ver o negócio e caramba, a Ellie virou matadora. Mas isso se aplica num estudo de ser humano, num contexto, coerência interna da personagem? Essa é a minha preocupação. É uma preocupação, talvez, purista demais? Talvez. É uma preocupação, talvez, por expectativas geradas por alguém que jogou e gostou muito de The Last of Us 2? Certamente. Foi um dos melhores jogos, experiências jogando que eu já tive até hoje. Claro que a minha régua, assim, a minha expectativa para essa adaptação estava lá em cima. Porém, entendam que se preocupar com mudanças na personalidade da Ellie não diz respeito apenas a um preciosismo de fã. Também existe uma questão da narrativa. E talvez as pessoas que não jogaram ou só viram a gameplay, não se envolveram com a coisa, não tenham tanto as expectativas que a gente tem em relação ao futuro. E tá tudo bem. Eu não acho que quem jogou tem maior propriedade para analisar ou para dizer o que é bom ou ruim dentro de uma série. Nem menor propriedade também. Porque aí chega no ponto que eu abri esse vídeo. Muitas pessoas, elas ficam dizendo você tem que largar a experiência dos jogos e assistir só a série, ou vai jogar e não ver a série. Em muitos momentos eu já pensei sobre isso dentro de algumas críticas que pra mim eram vazias, por exemplo, apenas por estética, por preciosismo, coisas que foram cortadas porque não cabiam no roteiro, ou que fazem falta na gameplay, mas na série não fazem sentido. Existem sim reclamações que são apenas por preciosismo de fã. Existem sim aquelas pessoas que vão reclamar de cada mínima mudança, coubesse ela num roteiro de série ou não, porque sim. Porque elas esperam tudo 100% fiel e muito raramente isso será. Como eu disse, adaptação é adaptação e vide meu histórico, eu geralmente entendo muito bem isso e até apoio diversas mudanças, inclusive em The Last of Us. Porém, não é porque algumas dessas pessoas vão por esse caminho, não é porque muitas dessas pessoas criticam a aparência de Bella Ramsey, independente da sua atuação, que qualquer um que tenha receios, e eu colocaria os meus pontos de alerta como receios apenas, não é porque a pessoa tem isso que ela está necessariamente colocando toda a sua frustração de jogador em cima de um roteiro, não entendendo o que o roteiro quer dizer por si só. Algumas pessoas têm a mania de falar, tem que ver a crítica de fulano, ciclano, pessoas que geralmente eu respeito muito, inclusive. Só que são pessoas, primeiro, com cabeças independentes, tá? Tem pessoas que, entre essas, algumas não jogaram e não vão jogar, outras só assistiu gameplay, o que é absolutamente diferente de ver cutscenes e jogar em questão de envolvimento. De novo, não significa que é mais certo ou mais errada, mas são panoramas e passados e bagagens diferentes na hora de assistir. Quando você joga, quando você conhece material original de livro, de quadrinho, de game, é normal que você faça adaptação. Então, por mais que a gente entenda e precise aceitar e entender que haverá mudanças, também é normal para o ser humano que ele fale, nossa, isso aqui eu preferia lá, ou prefiro como foi na série. Acho que The Last of Us, algumas coisas desde a primeira temporada faz melhor na série, inclusive, mas
Na segunda, eu sinto falta da emergência. Eu sinto falta da sensação de que essa vingança precisa correr. É fofa a cena da Ellie abraçando a ideia da gravidez da Dina? É, mas num contexto mais coerente, verossímil, realmente faria mais sentido ela virar pra Dina e dizer: é muito preocupante. Nossa, você devia ter falado isso lá atrás. Porque, inclusive, ela fez o teste. Não é como no jogo que ela tinha uma desconfiança. Você se torna um perigo não só pra si mesma, como pra mim. Como é que eu vou cuidar de você e continuar com essa vingança? Uma tese, sem entrar em muitos spoilers sobre vingança nessa história, é que tanto do lado da Abby quanto do lado da Ellie, pra seguir uma vingança tão cruel, tão pesada, as pessoas, as duas inclusive, abandonam o seu próprio eu. Abandonam a aparência, no caso da Abby, que não aconteceu muito na série, tudo bem. Abandonam relação romântica, deixam pra trás sua vida pessoal, não pensam em mais nada, e isso vai só progredindo conforme elas vão se afundando nessa busca por se vingar. Então, às vezes, gerar um conflito ali entre uma e outra não é simplesmente quebrar o romance ou não apoiar a relação das duas, que inclusive eu gosto bastante na série, mas é gerar uma situação de que, caramba, a Ellie tá tão focada naquilo que ela olha pra uma gravidez como essa e ela enxerga como um empecilho. E veja, no meu vídeo do 4º episódio, eu não critiquei isso, essa mudança. Mas se eu fosse parar pra comparar, talvez eu prefira como foi no jogo. Significa que na série, nesse caso, fez algo ruim? De forma alguma. Dentro da série teve sua coerência, porque essa Ellie da série é outra. Então, pra Ellie da série, fez todo sentido. O tom feliz, o tom ameno, essa comemoração. Se eles vão conseguir segurar essa Ellie e transformá-la em algo que faça também sentido com o resto da sua jornada, aí a gente precisa ver. Ah, Tommy também era pra ter ido antes. Ele pode depois. Eu acho que era muito interessante, sim, elas irem seguindo uma trilha de vingança na frente delas, vendo que era o Tommy. Ter mais alguém nessa soma que tá se movendo demais pelos instintos, pela força, pelo ódio, que não apenas a Ellie, mas isso ainda pode acontecer de outras maneiras. Também o Tommy da série é diferente. E cada vez mais, na verdade, em 4 episódios da 2ª temporada, eu vejo que, assim como eles deram declaração antes da estreia dessa temporada nova, a segunda é uma experiência diferente de The Last of Us. É o jogo, é o que a gente acompanhou, mas é uma experiência cada vez mais única. Por isso eu não sei mais, realmente, se fará sentido pra mim ficar esperando essa Ellie mais vingativa, porque talvez ela nunca seja tanto quanto foi no jogo. Porque pra ela chegar no ápice de se perder, gente, a Ellie, no 2º jogo, muita gente, inclusive quem tá criticando Bella Ramsey, 2ª temporada, que jogou, reclamou muito. Não só porque Joel morreu e muita gente se revoltou e largou o jogo e nem comprou e não sei o quê, mas porque a Ellie, que era doce, feliz, sorridente na primeira parte, no primeiro jogo, se transformou em alguém amarga, triste, cruel, um monstro de verdade em muitas situações. E muitas pessoas, jogadores, não aceitaram isso. Então talvez eles não tragam essa Ellie monstra, essa Ellie tão cruel pra 2ª temporada. Ou eles precisam logo fazer a transição suave para isso acontecer, porque uma transição de uma hora para outra, eu acho que ou acontecia lá atrás ou não acontece mais. Ou vai ficar incoerente. Essa é a minha visão. Dito isso, gente, nem todas as pessoas que fazem comparações com os games estão sendo chatas. Inclusive, comparações por si só são absolutamente normais. Qualquer um faria. Tampouco quem gosta ou não da 2ª temporada ou da série como um todo está certo ou errado por um lado ou por outro. A questão é a forma de argumentar. A questão é como muitas vezes as pessoas colocam sim preconceitos, e por pré-conceitos eu quero colocar o exato significado da palavra, quer dizer, tem pré-conceitos das coisas, fatos, pessoas, personagens, antes inclusive de assistir, e aí quando assiste só martela aquilo que já existia na sua mente. Existem as pessoas com dificuldade de aceitar adaptações de roteiro, tudo bem, mas isso não é a totalidade dos fãs dos jogos. E eu vejo pessoas que reclamam das mesmas coisas ou têm inseguranças com as mesmas coisas que pessoas que jogaram e nunca pegaram um jogo de The Last of Us na vida. Eu produzo na internet há quase 10 anos. Eu sei como a forma mais fácil de você fazer as coisas não é sempre você falar bem não, tá? É você falar bem quando a maioria fala bem, é você falar mal quando a maioria fala mal. Então você vai com a corrente e fica tudo bem, você ganha mais visualização, tá tudo certo. Mas esse é o jeito mais fácil. Não é como eu quero fazer. Então, eu continuo gostando da série? Sim, bastante, bastante mesmo. Agora, não dizer pra vocês que a questão da Ellie ser muito mais leve me coloca numa zona de desconforto, eu estaria sendo também aqui um pouquinho desonesta com vocês que me assistem, que sempre esperam que eu dê minha opinião sincera. E assim eu faço.
Fãs de The Last of Us são muito chatos? São, muitas vezes. Como fãs de qualquer coisa, gente. Fãs emocionados demais são chatos e nós já fomos assim, pelo menos de alguma coisa na vida. A gente cobra demais, a gente espera demais. Eu lembro quando eu era muito fã de Harry Potter, criancinha, eu fui ver o terceiro filme na estreia no cinema. O terceiro filme que a galera ama e tal, mas foi o primeiro que, com o Afonso Cuarón, teve mais liberdade de adaptação, de estética e tal, e era o meu livro favorito de criança. Eu lembro que eu saí do cinema reclamando porque tinha uma cerca que não existia na cena tal. Ou seja, chata. Mas aí você cresce, você entende, você, no meu caso, vai lá, estuda cinema, entende algumas questõezinhas a mais e fica tudo bem. Ainda assim, qualquer crítica, qualquer uma que você vê na internet, do fã leigo, da crítica teoricamente especializada, da pessoa que conversa com você no YouTube, toda será passional. Toda tem um grau de passionalidade, vai traçar ali o eu gosto e eu não gosto, eu tinha expectativa disso ou não. Portanto, você vai se afinar mais com uma ou com outra e não exatamente com a mais correta delas. Trouxe esse vídeo não só para falar sobre as minhas preocupações com The Last of Us, mas também pra gente situar um pouquinho o lado de quem reclama demais, ok, existe, mas que também acha que ninguém pode reclamar e que ninguém pode comparar, como se isso fosse uma regra para definir qualquer tipo de crítica ou comentário justo sobre uma obra que é adaptação afinal. E é isso, eu já comecei sem voz, tô com menos voz ainda. Espero vocês em todos os próximos vídeos e a gente se vê por aí. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar todos eles aqui no canal. Toda semana eu falo de The Last of Us e outros animes, séries, em breve games também. E a gente se vê por aqui. Tchau, tchau!